Então, muito obrigado pelo convite, muito bom dia. E eu vou já chamar os nossos palestrantes aqui para o nosso debate. A doutora Amandio Santos, Presidente da Portugal Foods. Bom dia. O Dr. António Casanova, CEO da Unilever. E a doutora Isabel Barros, Administradora Executiva da EMC, SONAI. Então, muito bom dia. Vamos então fazer aqui este debate. Eu não sei, não sei se ainda temos 50 minutos ou não, mas porque temos, a Helena está a dizer que sim. Então vou registar aqui no meu telemóvel, porque depois a conversa... está ali, é fantástico. Então, eu ia-vos começar por pôr uma questão a todos. E aproveitando até o inquérito da sustentabilidade que o meu Instituto de Ciências Sociais com a Missão Continente tem feito regularmente, já vamos no terceiro inquérito, e temos verificado consistentemente alguns perfis de consumidor que se destacam. O principal é o que designamos por consumidor constrangido, ou seja, está sobretudo preocupado em gerir poupanças, sente-se economicamente limitado, não é? Reflete os efeitos das sucessivas crises, já foi aqui falado também este aumento dos preços nos últimos tempos, e tem a necessidade de gerir o orçamento familiar de uma forma muito cuidadosa e restritiva. E, portanto, optam muito por promoções, produtos em saldo, comprar produtos mais baratos, marcas brancas, etc. Claro que estas mudanças e opções não estão igualmente distribuídas por toda a população portuguesa, e já lá vamos. Afetam sobretudo os grupos sociais mais vulneráveis, em que a gestão dos consumos é muito problemática. E neste sentido, não é, depois do IVA zero, de que aqui já foi falado, e da polémica que já levantou, gostaria de começar por vos perguntar se efetivamente, do vosso ponto de vista, os preços vão começar a subir menos ou mesmo a descer, e como, não é? Onde é que se podem fazer os cortes na formação de preço, se for o caso. Enfim, como é que podem contribuir para mitigar os impactos da inflação? Começava por si, Dr. Amandio Santos. Muito obrigado, muito bom dia. De facto, eu tenho refletido muito sobre estas questões dos preços e do lado da indústria. O que nós consideramos é que, ao longo dos últimos 2 anos, foi muito difícil passar para os nossos clientes, para o talho, toda a dimensão do aumento de custos com que nos temos confrontado. E, de facto, há um esforço enorme para que a agressividade que existe entre quem vende, e o Gonçalo Lobo Xavier falava nisto, permita que os produtos cheguem ao consumidor com preços que ele possa, de facto, comprar. E nós não nos podemos esquecer que estamos num país de pobres. Nós somos um país de pobres. Eu dava-vos um indicador, e não tenho receio em falar da carne de porco, porque eu tenho atividade profissional na carne de porco. Neste momento, há uma substituição preocupante do consumo de fiambre para mortadelas. Estamos a falar de substituição muito relevante. Porquê? Porque o consumidor quer continuar a fazer sandes para os seus filhos. O fiambre é um produto barato, tem 23% de IVA, que os supermercados usam como um produto de cabaz fundamental na nossa alimentação, nas sandes, mas o consumidor não tem capacidade de o comprar. E, portanto, impedir as dinâmicas de mercado é algo que não podemos pensar ser possível. E, portanto, os preços sobem em função dos custos com que a indústria e os produtores são confrontados. E quando falamos em agricultura, nós não esquecemos muitas vezes que a agricultura não é só fertilizantes, não é só energia, mas é muito de clima. Se não houver uma boa campanha de azeitona este ano,
que compensa a perda de 50% do azeite do ano passado, o azeite vai subir. E, portanto, na minha opinião, tudo se reúne para que, se os fatores de produção não descerem, estão a descer, as embalagens estão a descer, a energia está a descer, tudo isto deve proporcionar um menor aumento e, em alguns produtos, redução. Mas a indústria acomodou grande parte dos 30% de aumentos que teve. Há pouco foi dito que foi o retalho. A indústria acomodou muito. E o retalho também, porque o retalho luta ferozmente. Portanto, passa a palavra agora à doutora Isabel Barros para verem a mesma pergunta, não é? Em relação aos preços. Muito bem. Eu vou agradeço o convite para estar neste painel e ver a senhora professora neste papel de questionar a cadeia sobre os preços não deixa de ser interessante. Mas eu percebo que está ligado com o consumidor constrangido que falava e acho que a pertinência da pergunta é grande. O Gonçalo já nos fez aqui uma boa introdução, portanto não vou repetir aquilo que o Gonçalo disse, que é com certeza verdade, mas o que é que o retalho tem feito? Portanto, o Gonçalo dizia uma coisa interessante que é o retalho em Portugal, mais do que em qualquer outro país da Europa, é um setor de grande concorrência, de grande competição entre os diferentes players. Veja-se o tema das promoções. Nós, 50% das nossas vendas em Portugal, e quando falo nossas, falo de retalho, são feitas em promoção. Portanto, esse esforço por parte, muito diferente do que é a Inglaterra, muito diferente do que é em Espanha, enfim. E, portanto, esse esforço por acompanhar em determinados produtos, em determinados cabazes, o poder de compra dos portugueses é feito numa base diária porque, de facto, nenhum retalhista quer perder um cliente. A pressão que temos visto nos preços é enorme, mas as rentabilidades dos retalhistas também são conhecidas, não é? Quer dizer, o retalho tem uma rentabilidade de 4, 5 ponto qualquer coisa por cento. Portanto, lucros não é rentabilidade e a luta pela rentabilidade tem sido uma luta que se trava há longos anos. E trava-se também a montante. O que é que nós temos feito para não passar para o preço final o preço, de facto, que é refletido em toda a cadeia? E falamos em eficiências de várias ordens. O tema da eficiência energética, que todos os retalhistas tão bem têm trabalhado, e onde a APED tem tido aqui um papel fundamental, é um tema que tem indiretamente impactos no preço. E que, portanto, se nós trabalhamos bem na nossa cadeia todas estas eficiências, depois não passamos da mesma forma o custo para o cliente. As produtividades que temos trabalhado em loja, todas as reorganizações e reestruturações que as empresas têm passado é uma forma de não passar isto para o consumidor. De facto, um consumidor constrangido é também um consumidor que faz o que nós chamamos o trading down, que é passa a consumir mais de marcas próprias. O termo marcas brancas já não existe, são marcas próprias, que são marcas com inovação, são marcas com qualidade. E ao passar para as marcas, próprias, a marca própria também tem feito aqui um trabalho muito grande de inovação e nesta área da sustentabilidade é um consumidor que quer consumir, mas também com equilíbrio. E por isso é que todos os retalhistas, e particularmente o meu, que hoje aqui representa o continente, têm investido imenso, por exemplo, na redução do açúcar e do sal nos temas da marca própria. Nós, nos últimos 3 anos, são toneladas de açúcar e do sal que temos reduzido discretamente na dieta nutricional ou na dieta alimentar dos portugueses, porque ninguém quer... Um iogurte, quando se tira o açúcar de um momento para o outro, o cliente não gosta. E, portanto, de uma forma gradual. E, portanto, isso é com consciência. Portanto, não fazemos isso por acaso, fazemos isso com consciência. Porque sabemos que muitos portugueses transferiram para a marca própria e a marca própria tem que responder também de uma forma sustentável. A criação de proteína substituta da carne nas marcas próprias também é sinónimo disso. É dar ao consumidor que consome com constrangimentos, a possibilidade de ter uma dieta flexitariana, agora como se chama, não é? Com algum equilíbrio. Portanto, as medidas são imensas, mas eu passo aqui a palavra em prol do tempo. Senhora. Sim, agora o Dr. Armando Santos também. O que é que a Portugal Foods... Não, eu mando isso. Desculpe, Casa Nova. o que é que, Pode fazer produto outra o vez. António Casanova da Unilever
Dr. António, o que é que tem a dizer sobre isto relativamente também? Portanto, se vai continuar a haver inflação, vai. Ponto. É claríssimo que nem a distribuição, nem os fabricantes conseguiram passar todos os aumentos que custos tiveram downstream, portanto, até ao consumidor. Tanto a distribuição como os fabricantes encaixaram nos últimos 2 anos uma parte substancial dos custos por incapacidade de os repassar, e essa incapacidade foi, enfim, uma incapacidade negocial. Portanto, tivemos muita dificuldade em conseguir convencer o comércio a passar os custos que nós lhe passámos, ou que nós tentámos passar, e depois porque os mercados se retraíram com esta enorme subida de custos. Os mercados caíram quase todos. Os mercados de detergentes caíram, os mercados de produtos pessoal caíram, houve trading down e houve abandono das categorias. Portanto, não conseguimos passar todos os custos que recebemos, é importante repassá-los a prazo para reequilibrar o nosso modelo de negócio e, portanto, vamos passá-los ao longo do tempo, sendo que os custos ainda estão, muitos deles, a aumentar na produção. E, portanto, esses custos vão ter que repassar. Portanto, a inflação vai continuar, a medida de IVA zero é, enfim, anedótica e panfletária, é inconsequente. Já ontem tivemos o Primeiro-Ministro ir ao supermercado Façam os soundbites que quiserem, mas é inconsequente em termos económicos. Aquilo no tamanho do consumo português. Mas é inconsequente porquê? Porque monetariamente é inconsequente, não tem impacto nenhum no total de compras efetuadas. Quer dizer, estamos a falar de trocos abaixo do 1% das compras totais. Não tem impacto nenhum. É bonito, fica bem nas fotografias, mas é inconsequente economicamente. Portanto, vai continuar a haver pressão? Vai. Isso acho que é inevitável. O que é o grande contexto da coisa? O grande contexto é exatamente o que foi anunciado. Nós somos um país que, nos últimos 20 anos, não consegue convergir para nada. E também aquilo que se anuncia é que nos próximos anos, se há alguma coisa, vamos poder perder poder de compra versus a média europeia. Isso, não há nenhum economista que não diga isso. Portanto, isso terá consequências. Terá a consequência inevitável do trading down das famílias, portanto, as pessoas continuarão a consumir produtos cada vez mais baratos e de abandono de categorias. As pessoas deixarão de consumir coisas que os pais delas consumiram. Bom, isso acho que é relativamente inevitável. A única coisa que tinha acontecido nos últimos anos não vai acontecer agora, que é a enorme eficiência que tanto a distribuição como a indústria fez, conseguiu ofuscar esta perca de poder de compra porque os preços dos produtos caíram muito. E, portanto, o que é que acontece? O país não só poder de compra, mas toda a indústria e toda a distribuição se torna muito mais eficiente e as pessoas têm acesso a coisas que não tinham antes com o mesmo dinheiro. No momento onde este fenómeno desaparece, o fenómeno consequente, que é as pessoas não terem dinheiro para comprar as coisas, é o fenómeno que provavelmente teremos nos próximos anos. É interessante porque realmente a grande maioria dos portugueses está no consumidor constrangido. Mas depois também há o consumidor livre escolha, que é as pessoas que gostam de poder escolher, não é? Mas, nesse mesmo inquérito, detectámos também perfis emergentes entre as gerações mais novas e mais escolarizadas, famílias com filhos pequenos. No fundo, o Lobo Xavier já falou um pouco desses novos grupos que existem na sociedade portuguesa e que se constituem potenciais indicadores de tendências de mudança para padrões alternativos a um consumo de massas pouco sustentável. Portanto, e são o que designamos como consumidor ético. São as pessoas que defendem os seus princípios éticos quando vão às compras e querem saber mais sobre a rastreabilidade dos produtos. Portanto, neste sentido, e considerando estas novas preocupações de grupos importantes de consumidores portugueses, porque estão aí, vão ter, são as pessoas mais novas e mais escolarizadas, como eu dizia, e estão a ter cada vez mais importância, não é? E eu queria perguntar-vos também sobre que medidas de redução da pegada ecológica
carbónica, ambiental em geral, portanto, em termos de origem e canais de distribuição e transporte, portanto, que medidas para a redução da pegada ecológica vêm poder ser equacionadas ou já têm equacionadas? Posso começar também outra vez por si, Amândio Santos. De facto, eu penso que o mundo tem dois polos. Aqueles que lutam por alimento e aqueles que abusam dos alimentos. E, de facto, nós estamos no lado da balança que temos um número impressionante de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas em sobrepeso e 800 milhões de obesos. E, de facto, o consumidor que se preocupa com estas questões olha para a sustentabilidade de uma forma muito transversal. E em Portugal, em particular, nós somos um país com uma população envelhecida. Exato. E, portanto, não podemos olhar para o consumidor apenas por um consumidor mais disponível, mais informado, mais preocupado e que decide com base nestas questões da sustentabilidade. E nós temos que estar todos muito atentos a esta mudança, porque ignorar que nós temos uma faixa importante de jovens que não querem consumir carne é o fim das indústrias da carne. Nesse inquérito, só esta nota: 50% dos portugueses dizem que estão dispostos a reduzir o consumo de carne, não é acabar com ele, é reduzir. Carne vermelha. Mas eu acho que todos os portugueses, conscientemente ou inconscientemente, estão a reduzir o consumo de carnes vermelhas. Tem a ver com a saúde também. Para as pessoas mais velhas. Todos queremos consumir melhor carne, menos quantidade e sermos mais flexitarianos. Portanto, aquilo que eu penso é que o consumidor que tem poder aquisitivo, aquele que influencia as marcas, as marcas de fornecedor e as marcas de retalhista, as marcas próprias, quer perceber para onde é que a empresa tem o seu pensamento. Eu convido o Dr. Casanova, que seguramente o vai falar. A Unilever tem um projeto de $1 bilhão para 10 anos para investir com os seus parceiros em todas estas áreas da sustentabilidade. Quem está na indústria do setor agropecuário não assumir que o bem-estar animal, a produção extensiva, a agricultura regenerativa das suas explorações é um elemento fundamental para que o consumidor se fidelize às marcas, está condenado. No mundo ocidental estamos condenados. E, portanto, indiscutivelmente, olhar para o consumo, para o uso da água. 1 quilo de baunilha, que todos gostamos muito de apreciar nos iogurtes e muitos dos nossos produtos, usa 100 mililitros de água na sua produção. Seguramente que a Unilever tem que pensar como é que comunica o flavor baunilha. Portanto, estas dinâmicas, a meu ver, são fundamentais e, portanto, mais que o consumidor exigir às marcas, são as empresas que têm que saber responder como é que se mantêm no mercado. E não proteger a terra, não proteger os animais, não proteger a diversidade, a biodiversidade, a meu ver, o consumidor vai passar uma fatura que pode ser muito séria e que quem não estiver preparado, além do financiamento verde, vai se confrontar com surpresas muito profundas. Então passava já para si, Dr. Casanova, já lhe foi feito este desafio de explicar esse projeto e realmente a mesma pergunta, as medidas da redução da pegada ecológica que a Unilever está a pensar, já tem equacionadas. Então, deixa-me pegar um tema que a minha colega de painel pegou há bocadinho. Todas as grandes reduções foram feitas pela indústria e pela distribuição sem qualquer necessidade legislativa e sem qualquer força de lei. Portanto, as reduções de açúcar, as reduções de sal, a redução do plástico... Houve legislação. Vamos para Para o açúcar houve tipicamente impostos, que é o tipo de legislação muito própria. Portanto, houve impostos, de facto, os impostos as metas. Os impostos sobre o açúcar foram até sobre produtos que não tinham açúcar. Mas pronto. O sal é que não passou na Assembleia
porque o Partido Mas nós Comunista aliou-se reduzimos a com o mesma. CDS. Mas nós reduzimos a mesma. Portanto, Exatamente. a indústria reduziu sal, reduziu açúcar e depois houve Gordura. impostos sobre os produtos todos, mesmo os que não tinham açúcar. Reduzimos plástico sem legislação nenhuma, reduzimos papel sem legislação nenhuma. Portanto, tem havido um esforço sistemático. Todos os grandes avanços de redução foram todos feitos pela indústria e distribuição, sem nenhum incentivo extra que não reduzir o impacto que temos. De facto, das pouquíssimas vezes que precisámos de alguma legislação, não a temos. Que é, por exemplo, agora, na história da reciclagem. Estamos há 2 anos à espera que o ministro Duarte Cabrita, Carneiro, Cordeiro, Duarte alguma coisa, passe, passe uma coisa que se devia ter passado há 2 anos, que é a autorização para que nós façamos a reciclagem, porque neste momento a reciclagem é um monopólio do Estado e, portanto, nós não podemos fazer porque é ilegal fazermos reciclagem. E isto é uma coisa relativamente fácil de se resolver. Tem o pequeno óbice de que, obviamente, as câmaras não adoram a ideia da reciclagem, porque as câmaras recebem por quilo de lixo que mandam para aterro, se houver reciclagem, há menos lixo em aterro, as câmaras recebem menos dinheiro, resistem e, portanto, o Governo não legisla e, portanto, estamos todos atrasados nas metas de reciclagem, porque estamos aqui numa pequena, numa pequena dificuldade de ter coragem para fazer as coisas que são inevitáveis. Estamos todos a atrasar nisso. Portanto, só nos atrasamos quando não dependemos de nós. Em tudo o que dependemos de nós, nós passamos todas as metas que são exigíveis ou sequer razoáveis. Todo o esforço de plástico está a ser feito por nós sem haver nenhuma obrigação pública disso. E isso faz muito mais para o consumidor médio do que para o consumidor de nicho. Portanto, a preocupação aqui não é os veggies, não é os flexitarians, etc., que são grupos interessantes, mas relativamente irrelevantes no contexto total de consumo. A grande preocupação é fazer isto para a massa do que produzimos e temos sido terrivelmente bem-sucedidos nessa frente. Em Portugal, na Europa, no mundo, etc. Não é um contexto português. Tem-se feito genericamente super bem. Todas as grandes empresas, e as médias também, mas as grandes são mais visíveis, têm programas bilionários, literalmente bilionários, de apoio à produção local, de apoio à formação dos agricultores, de apoio a tudo o que quiser. E esse dinheiro é injetado na economia e na cadeia de uma forma regular e de uma forma profissional, que é uma outra coisa boa quando se injeta dinheiro numa economia, é que seja relativamente profissional a fazer. E, portanto, tem havido, e eu posso detalhar o tipo de coisas que fazemos. Obviamente, outra coisa enorme é toda esta história da reformulação. Há produtos que consomem uma quantidade inacreditável de água ou de outro bem escasso na sua produção. E todos esses têm sido sujeitos a reformulação violenta nos últimos anos. E, portanto, em termos tecnológicos. Sim. E, portanto, temos esta noção completa. Não quero enfim, antecipar o discurso de ninguém, mas o nosso orador da manhã, esta história do net positive, todos nós temos a noção de que o ideal era as empresas não pesarem no ambiente, mas, pelo contrário, serem positivas para o ambiente. Cada vez que se produzisse uma coisa, que o ambiente ficasse melhor por causa dela. Nós já temos metas declaradas que por cada plástico que ponhamos fora, queremos reciclar 2. Tínhamos nós a legislação para isso. Mas pronto, por cada vidro que pomos fora, queremos reciclar 2. Agora, há coisas que são supinamente difíceis. Portugal é um exportador de vidro, porque temos 2 indústrias, azeite e vinho, que exportam imenso, exportam em vidro. Portanto, é impossível em Portugal dizer 100% reciclado em vidro, porque nós exportamos. A única forma de fazer 100% reciclado era exportar para a Alemanha e depois ir buscar vidro vazio da Alemanha ou do Brasil para trazer para Portugal para reciclar. Obviamente isso é idiota, à parte de ter um impacto ambiental enorme. Portanto, tudo o que é sensato, possível e rápido, ou seja, fazemos tudo sem aparecer no telejornal a dizer que reduzimos o IVA de 3 tostões ou 5 tostões ou o que foi. Fazemos muito mais que isso, com muito mais impacto durante muito mais anos. Bem, então passo agora a Isabel Barros, aproveitando também a mesma pergunta, não é? Medidas para a redução da pegada ecológica, mas também, já agora no caso da SONAI,
de que forma é que o retalho se está também a adaptar ao contexto das alterações climáticas, daí a questão, e contributo para a agenda da sustentabilidade. Muito bem, a pergunta é complexa, é vasta, mas vou tentar resumir, até porque já tive aqui boas complementaridades. Nós somos empresas no retalho, e a minha concretamente, e aqui do meu colega de painel, que nós estamos cá há 5 anos e também, não é? Estamos cá há décadas e queremos continuar por outros mais anos, por outras décadas. E, portanto, acreditamos, não trabalhamos no curto prazo. Quer dizer, estes temas para nós já são temas que temos vindo a antecipar e que temos vindo a trabalhar, a descarbonização das nossas operações, há muito tempo. Eu falo concretamente na SONAI, quer dizer, no nosso Fórum de Energia, nós tínhamos um fórum que chamávamos o Fórum de Ambiente, que nasceu há 35 anos atrás. Portanto, já tínhamos medidas de eficiência energética escritas há 30 anos atrás. E, portanto, quando falamos o que é que fazemos para a ação climática, eu acho que esta parte da descarbonização das nossas operações é fundamental e nós queremos até 2030 ter uma descida de 55% das nossas emissões e 2040 termos chegado à meta da descarbonização. Mas a descarbonização das nossas operações representa apenas 3% em toda a pegada da cadeia. Nestes 3%, obviamente, com medidas de eficiência energética, que temos tido investimentos ao longo dos anos e uma redução brutal. Nos últimos 10 anos, mais de 30% de redução na eficiência energética. O frio, que é fundamental nos nossos supermercados e que é um consumidor de 40% da nossa energia, vem através dos equipamentos de frio. Temos feito imensos investimentos para a substituição destas máquinas. As energias renováveis. Nós somos hoje, à parte do setor da energia, o maior instalador de fotovoltaicas do país. Todos os nossos supermercados do continente estão cobertos de painéis fotovoltaicos. 38% da nossa energia é renovável hoje. Portanto, indo agora à sua pergunta, que eu acho que o tema da rastreabilidade é muito importante e do consumidor, e eu sei e bem, põe a tónica sempre muito no consumidor. O consumidor pede cada vez mais esses produtos sustentáveis e dos outros 97%, portanto 3% da nossa pegada vem das nossas operações. O restante está na cadeia. 97% está na cadeia. Grande parte disso está no basket, portanto nos produtos. Nos produtos aqui de marca própria e nos produtos que nos são fornecidos pela indústria alimentar. E, portanto, nós temos que começar a trabalhar e a conhecer este basket. Conhecer este basket que eu acho que é muito importante, que é aqui onde nós temos um trabalho hercúleo que temos vindo a fazer e temos vindo a fazer muito em parceria, estamos ligados, quer a distribuição, à indústria, temos colaborado imenso neste setor, mas também à produção. Como dizia o António Casanova, nós temos investido milhões e milhões juntos com a produção, nomeadamente com os nossos agricultores, precisamente para começar a conhecer a pegada destes produtos. Primeiro, produções e culturas e agriculturas mais regenerativas, menos consumidoras de água, menos consumidoras do solo, etc, 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 mas também percebermos como podemos reduzir a pegada nos produtos que produzimos. Nós hoje, através do nosso clube de produtores, trabalhamos com mais de 100 agricultores para fazer o rastreamento da pegada em mais de 300 produtos. E isto é muito importante porque os nossos agricultores são pequenos agricultores, são agricultores envelhecidos, como é toda a nossa força de trabalho, e, portanto, a requalificação e o apoio à agricultura neste sentido é fundamental, porque, na verdade, as dietas começam na produção. Do lado da distribuição, nós estamos a fazer a rastreabilidade do produto. É algo muito importante, mas mais importante é como podemos e conseguimos comunicar isto ao consumidor. Porque o consumidor, de facto, pede, como bem diz, essa informação. Eu quero estar informado. Isso era muito importante, porque isso era até uma outra pergunta que eu pedia para também responderem rapidamente, tem a ver com outra vontade que os portugueses têm, que é saber mais. Isso. A rotulagem pode não ser no produto, mas pode ser na prateleira. Como é que, e já que está a falar nisso, em termos de rotulagem e medidas comunicacionais para
trazer mais informação a um consumidor que Isso é tem fundamental. essa vontade. Nós temos investido muito na informação e de uma forma frustrante, às vezes não conseguimos informar tanto quanto julgamos que estamos a informar. Nós temos hoje um semáforo nutricional, por exemplo, que tem o verde, o amarelo e o vermelho, que informa o consumidor sobre cada produto, como é que está em termos de sal, açúcar e de gorduras relativamente ao produto, mas o consumidor quer mais, quer saber, eu trago este produto, qual é a pegada deste produto? Para sabermos a pegada deste produto, temos que fazer uma rastreabilidade total do produto, que nem sempre é fácil. Muitas vezes vem nos produtos, este leite é produzido fora da União Europeia. Não se percebe nada. Não se percebe nada. Às vezes, e agora também desmistificando, um produto, e nós somos completamente pró-produção nacional, mas um produto que venha fora da União Europeia não significa, muitas das vezes, que tenha uma pegada per si, só por isso, menor do que... Mas não vem lá explicado de onde é que Mas não vem. vem lá explicado. Mas para isso tem que se fazer a tal rastreabilidade, e a rastreabilidade tem que unir toda a cadeia. E é onde nós estamos a trabalhar, onde nós estamos a fazer grandes investimentos em sistemas de informação capazes de fazer esta traceability de todo o produto para depois informarmos de uma forma cabal ao consumidor. Nós hoje já temos já temos rastreios nos nossos produtos de marca própria de quase 90% desses produtos, e o próximo passo é a informação. É quase o cliente estar a compor o seu basket, não é? A pôr os produtos no cesto e quase simultaneamente poder calcular a pegada daquilo que está a comprar. Doutor Armando, quer acrescentar alguma coisa sobre esta questão da rotulagem, só rapidamente, Sim, posso. E da informação ao consumidor e formas comunicacionais novas de lá chegar? Eu acho que os rótulos estão... Tem que haver uma revolução no rótulo, porque o rótulo comunica demasiado e informa pouco. E não é só literacia de conhecimento e de leitura. Nós temos que comunicar aquilo que é essencial e no meu ponto de vista, o consumidor procura do rótulo conhecer a seriedade de quem produz. E para isso tem que conhecer a origem das matérias-primas, tem que perceber de onde é que vem o produto, e muitas vezes esta dimensão das marcas próprias retira esta informação. Porque eu acho que o grande desafio que está no rótulo não é protecionismo, porque se nós somos 198 países, não é? Se todos nos protegêssemos, ficávamos todos mais pobres. Se não houver exportações e importações, nós ficamos seguramente todos mais pobres. O que nós temos de ser capazes é que o consumidor perceba que o produto A fabricado em Portugal tem características, tem confiança que o leva a preferir o produto fabricado em Portugal. E, portanto, o rótulo tem que ter esta tripla dimensão. Quem produz, aonde produz e o que eu vou consumir. E isto é tornar o rótulo clean. Eu, se sou hipertenso, tenho que saber que este produto está com um limite de sal acima daquilo que é recomendável. Não é preciso leis para isso, mas na verdade isso não acontece. É a indústria e o retalho se entenderem que não há necessidade de imputar o produto A ao produto B, porque em Portugal se fabrica. É a indústria e o retalho perceberem que o sal tem que ter a sua dimensão, mas que o sabor vai ser alterado e que a validade vai ser alterada. Se nós no nosso presunto tirarmos sal, o presunto não tem 9 meses de validade, tem 3 meses, tem 2 meses. Mas isto coloca desafios aqui que nem sempre estão disponíveis para fazer. Portanto, nós não damos ao consumidor o que ele precisa, porque nós não dialogamos ainda o suficiente. Fazemos muito, temos feito muito, mas há muito mais a fazer. Muito bem. Dr. Casanova, quer acrescentar alguma coisa sobre isto da rotulagem e que é... Não, imenso não temos tempo, ainda quero-vos... Contrariamente aos meus colegas de painel, eu acho que os rótulos é uma guerra perdida. Os consumidores... É uma guerra perdida? Acho O senhor é um pessimista? Não sou de todo, mas é muito realista e tenho tido a noção de que as coisas têm corrido bastante bem para a indústria e para a distribuição, porque somos muito eficientes a fazer o que fazemos. Os rótulos nunca terão dimensão para terem toda a informação legal exigível e toda a informação possível. Mas pode-se arranjar outras formas comunicacionais, pôr na prateleira. Mas não é o rótulo. Isso não será o rótulo. E também não há de ser no ponto de venda que o consegue fazer. Portanto, a única coisa é vai ter que
através do rótulo, direcionar o consumidor para outros sítios. É a única forma que eu acho que seja possível. Um ponto importante no meio disto tudo é que nas nossas indústrias todas, o grande impacto é o impacto no momento de consumo. Para ter uma noção, na fabricação de um duche, de um gel duche, de um sabonete, se pensar desde o óleo de palma que vem da Malásia ou não sei o quê, até o momento onde o sabonete chega à sua casa de banho, é no momento do duche. 2/3 do impacto está na forma como toma duche. Não é na produção do sabonete, não é no transporte do sabonete, não é na armazenagem do sabonete, é a forma como o consumidor usa o sabonete no momento do duche, tal como se quiser lavar a roupa. Da produção de detergente, trazer detergente, fabricar detergente, pôr o detergente em sua casa, 2/3 do impacto é se põe a temperatura alta, baixa, e quanto tempo é que põe o ciclo, e quanta roupa é que põe na máquina. E, portanto, crucial é nós conseguirmos agir na forma como o consumidor usa os produtos. Ora, nós sabemos uma coisa, os consumidores tipicamente não mudam a forma como usam os produtos. Portanto, a única forma que temos é mudar os produtos. Ou seja, deixar de fazer pó, passamos a fazer líquido. Deixámos de fazer líquido, passamos a fazer doses individuais. Só assim é que conseguimos controlar o consumo. Porque tudo o que a gente faça, empalidece por comparação com aquilo que acontece no momento de consumo. Portanto, se nós não controlarmos o momento de consumo, não controlamos todo o processo de impacto ambiental. Isso leva a muita reformulação e, de vez em quando, a críticas. Bem, muita reformulação, muito risco, porque depois tomamos todo o risco das reformulações, e há muita crítica, porque, por exemplo, quando reduzimos o tamanho do Magnum, e dizemos, isto agora é shrinkflation, não é? É o termo da moda. Isto é shrinkflation, reduz o tamanho, não, reduz o tamanho do Magnum, porque essa é uma boa forma de reduzir calorias. Okay? Porque passamos de 300 e tal calorias, que era o que o Magnum tipicamente tinha, que nós achamos que provavelmente é um exagero, okay? Mas já fizemos tentativas de fazer downsizing de calorias com o mesmo produto, a coisa não corre bem. Okay? E a outra forma de reduzir calorias no contexto, anyway, também temos a noção que o gelado é desnecessariamente grande, e, portanto, a única forma de controlar a coisa é reduzir o tamanho do gelado para um tamanho que achamos e sabemos que é aceitável para o consumidor, e nesse processo reduzir calorias. Aumentamos preço? Sim, às vezes. Às vezes aumentamos preço, às vezes pomos ingredientes novos, às vezes pomos duplo caramelo, chocolate de Madagascar. Não dei nada pelo Magnum, disse que eu por acaso gosto de Magnums e não dei do nada tamanho por enorme, mas há de ver que os novos tipicamente são mais pequenos que os antigos. Estão ali a coisa. Estamos aqui fãs. Tenho que voltar a... Agora, mas pegando na Magnum. vossa questão, porque eu acho que é muito importante, o inquérito também mostrou uma enorme adesão popular à educação ativa, sobretudo para a alimentação, não é? Estava a falar disso e pode-se fazer aqui um papel importante, porque desde a pandemia que as pessoas ficaram muito mais preocupadas com a saúde. Era uma coisa que antigamente preocupava só as pessoas com mais idosas, mais velhas, e agora, de certo modo, neste último inquérito, vimos que se estendeu a outros setores etários. E, portanto, perceberam a enorme importância da saúde preventiva, não é? Que é uma coisa que temos que investir imenso em Portugal, porque o nosso número de idosos, a nossa esperança de vida é tão elevada como dos outros países, só que nós gastamos muito dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e temos muitas doenças nos idosos, que os outros países não têm. Portanto, a prevenção é fundamental. E também preparar as crianças e jovens. Aí é que eu acho que era importante fazer, porque também tínhamos uma pergunta sobre aquela intervenção que houve das restrições impostas nas cantinas e nos bufetes escolares, e quase 90%... Não, as pessoas concordaram. 80% dos portugueses concordam que isso tenha sido feito nas escolas. Sim, isso foi uma coisa generalizada. É um bocadinho... Também não vou dizer o que é que eu penso, esqueça. E eu queria-vos perguntar o que é que se pode fazer também para promover uma alimentação mais saudável, sobretudo dos jovens, em relação aos alimentos que sabemos que devem, que contribuem para a obesidade e, portanto, não devem ter alguns cuidados na sua promoção comercial para preparar essa tal saúde preventiva.
Começava por si. Eu gostava, Temos pouco tempo, eu temos gostava pouco de começar pelas escolas. Sim. Fazer uma refeição na escola e por 1,60 €, era 1,49 €, agora julgo que subiu Sim, para isso 1,60 €. é uma coisa É incrível. algo que é difícil de podermos... Isso tem a ver com as compras públicas e com esse disparate que não se pode nem sequer utilizar os produtos locais. Agora já mudou. Algumas autarquias já estão a fazer de outra maneira. É indiscutível que nós temos de responder a estas preocupações e a literacia, falamos muito da literacia financeira no infanto-juvenil, a nutricional é fundamental e, portanto, nós temos que nos adaptar, acima de tudo, a sabermos dosear o consumo. E o exemplo do Magno é a chave de tudo isto. Nós temos de consumir aquilo que a roda dos alimentos tão bem define em quantidades adequadas. E não temos de nos privar de nada, e esta nova era do plant-based, não sabemos como é que vai ser o futuro de tudo isto, é um caminho que não podemos interromper, mas, indiscutivelmente, temos de saber informar como é que os produtos devem ser consumidos, seja as jovens, crianças ou séniores. É um esforço que as marcas e que as empresas e que os retalhistas têm enorme para fazer. Até para combater a obesidade, que já é um problema. Doutora Isabel Barros, temos mesmo que acabar. Em segundos, então. Isso é para nós uma preocupação, como disse, nós somos uma long living company que trabalhamos com o consumidor e, portanto, nós queremos estar cá para as futuras gerações. Nós hoje, e como bem falou, o questionário para a sustentabilidade foi em colaboração com a Missão Continente. E a Missão Continente hoje trabalha com mais de 100 mil alunos nas escolas públicas portuguesas, precisamente o tema da nutrição e da nutrição saudável. É muito importante. Mas também o que disse aqui o meu colega de painel, António Casanova, é muito importante sabermos que às vezes damos passos que vamos à frente daquilo que o cliente nos pede e que quer e que algumas vezes temos que recuar, quer na redução do açúcar, quer na redução do sal, quer no plástico. Dou o exemplo de quando o Continente decidiu trocar os saquinhos de plástico das baguetes de pão e de pão por um papel transparente, o cliente reclamou, nós não vemos o pão, não queremos nada disso. E nós vimos isso claramente Se não avançamos na economia circular. Nas vendas. E, portanto, às vezes nós damos passos grandes, porque abraçamos a sustentabilidade em toda a sua dimensão, mas temos que ir doseando isto com a vontade do consumidor. E eu acho que na nutrição esse é o nosso grande desafio. Quantas vezes tiramos o açúcar no iogurte e recebemos... Bem, mas nós não desistimos. Não desistimos do caminho. Muito bem. A doutora Amandina, muito rapidamente, porque já estamos abaixo mas eu não tenho nada a acrescentar ao que foi dito. Já estamos. Então, pronto, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por esta conversa. Obrigado.